Estamos de volta, Podcop30, belém.com.br, Portal Cultura. Cláudia Lins, satisfação em tê-la conosco. Claudinha, eu quero voltar, tá, a esse tema, que é um tema caro para o Brasil e que é uma bandeira da Confederação Nacional dos Municípios. Você pode continuar falando o que você estava falando sobre a relação, essa relação, eu diria, federativa, esse modelo federativo que nós temos, os impactos e as políticas ambientais, a materialização das políticas ambientais na municipalidade. Mas é exatamente na linha do que você estava falando, Edmilson. Quando a população, né, quando existe um desastre ou tem alguma demanda, seja na área de saúde, educação, assistência social, uma questão ambiental de um rio poluído ou de uma onda de calor que está vivenciando a necessidade de você trabalhar com adaptação e resiliência, ela vai cobrar de quem? Vai cobrar do prefeito e da prefeita, de quem está ali mais próximo daquela população. Mas a gente tem que sair desse mundo utópico que o Congresso imagina que municípios enquanto uma criação abstrata, e por isso que a gente sempre fala, o Brasil, com seus 5.569 municípios, 90% deles têm até 50 mil habitantes. 70% do país tem até 20 mil habitantes. E eu sempre gosto de falar isso, que as pessoas não têm essa dimensão. 45% do país tem até 10 mil habitantes. 10 mil habitantes num Congresso Nacional, naquele espaço pequenininho, às terças e quartas-feiras circulam cerca de 30 mil pessoas. Mais do que 70% que moram nos municípios do Brasil. Então, assim, as grandes cidades, esse imaginário, ele não reflete o país como um todo. Um país de dimensão continental, com diferentes biomas, diferentes demandas, mas você cria uma legislação, como eu estava falando da Defesa Civil, a 12.608, dá 18 obrigações no mundo utópico, com prevenção de cenário de riscos, você tem mapeamento das áreas de risco, toda uma série de obras de infraestrutura, uma série de ações para você trabalhar com prevenção de desastres. Para municípios de 1.000 habitantes, que a gente tem um município de menos de 1.000 habitantes no país, que chama Serra da Saudade, Minas Gerais, ou é São Paulo, já não vou lembrar, mas ou a capital São Paulo, imagina. As mesmas obrigações, elas não estão em pé de igualdade. Né? Você pensar em trabalhar a resiliência climática na Amazônia, como que você pensa em trabalhar a resiliência climática na Amazônia com aqueles rios, né, secando e tirando todo o meio de mobilidade da população, de transporte, toda a logística, que é como chega o alimento, como chega recursos para a saúde, e de repente você não tem mais aquilo ali, e os municípios ficam sozinhos. Né? Então, a gente está falando de um contexto realmente onde a gente precisa repensar a forma como as políticas públicas são construídas, que não é de baixo, de cima para baixo, né? Você fazer uma consulta pública, uma audiência pública, isso não reflete necessariamente a capacidade do poder público implementar uma legislação, como agora a gente tem a Política Nacional de Mudança do Clima em consulta pública, mas não existe diálogo federativo. A gente deveria estar debatendo de modo federativo entre os entes, né? Todo esse diálogo, esse contexto, para a gente poder pensar como tornar as cidades mais resilientes e sustentáveis, porque se a gente não tiver cidades sustentáveis e resilientes, a gente não vai ter um país sustentável e resiliente. Claudinha, a gente viu agora recente, nesse episódio, não vou nem trazer outros, mas nesse episódio agora recente do metanol, a gente percebe como é difícil essa relação, né? A relação União, Estados e municípios, né? Mas assim, mercado de crédito de carbono. Você percebe, eu li um artigo da CNM algum tempo atrás, que era a falência da municipalidade. Né? A falência da municipalidade, em outras palavras, eu falei assim, não, a crise das finanças públicas. E aí ele trazia que, naquela época, eu penso que 30%, 40% dos municípios estavam nessa situação. E conversando agora recente, claro, isso vem agravando, né? Eu penso que a gente já tem mais da metade dos municípios, mais de 50% dos municípios nessa condição. E a condição, ela é isso que você falou. A relação, ela é folha, custeio e investimento. Não tem investimento, não dá. Não tem. A capacidade de investimento hoje, isso foi, inclusive, a minha dissertação no mestrado, ela foi exatamente sobre a capacidade de investimento. Foi que deu conta
foi, eu diria que a hipótese que deu conta de responder a minha inquietação na minha pesquisa. Então, a capacidade de investimento dos municípios, por exemplo, no Brasil, naquele ano, naquele período, era em torno de 9%. Para a Amazônia, para os municípios amazônicos, eram 6%. Você imagina hoje você ter uma capacidade de investimento no município de 5%. Se você tiver uma receita de R$1 milhão, você vai ter R$50 mil apenas para resolver todos os problemas, né, da agenda do cidadão. Porque esses 95%, eles são para quê? Utilizados para folha e para custeio da máquina. Então eu te pergunto, nesse sentido, o mercado de crédito de carbono, você percebe que ele tem uma possibilidade de melhorar as receitas da municipalidade? Olha, sua pergunta é excelente. A gente tem uma legislação nova, que é a 15.042 de 2024, né, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás de Efeito Estufa, que regula o mercado de carbono. Só que, infelizmente, a gente vive um contexto onde a legislação, aos 45 do segundo tempo, ela foi alterada para prejudicar, né, a adesão de municípios nesse contexto e fortalecer União-Estado, justamente porque eles colocam programas em nível nacional e estadual. Ou seja, Você está dizendo que os municípios ficaram de fora? Eles não ficaram 100% de fora. Municípios que têm unidade de conservação, né, onde eles são titulares daquelas áreas ali, eles podem atuar no mercado regulado de carbono. Mas os municípios eles poderiam atuar em diversas outras frentes. Você tem resíduos sólidos, você tem coleta seletiva, você tem energia renovável, você tem municípios que eles estão trocando toda a sua iluminação pública, implementando energia solar nos prédios públicos. Quer dizer, uma série de ações, a frota municipal, municípios pequenos que estão contrariando empréstimo lá no Fundo Clima para trocar a sua frota municipal e conseguir ter uma gestão cada vez mais sustentável, e eles ficam de fora de todo esse contexto no mercado regulado. O que acontece é que sobra o mercado voluntário, e aí você tem um preço muito menor. Então, acaba que para essa nova lei, os municípios eles não foram beneficiados, muito pelo contrário, nem mesmo a nível de consórcios. Só a legislação nos artigos 42 e 43 do mercado de carbono só permite se for um consórcio que tenha diferentes entes públicos, ou seja, só intermunicipal não seria possível, que seria uma saída excelente, que é o que a gente já tem, né, a nível de políticas públicas, essa regionalização para você maximizar benefícios. Imagina isso em nível ambiental. Mas aí você precisaria ter ou o Estado ou a União junto com municípios ali. Cláudia Lins, deixa eu lhe perguntar. A gente tem ouvido falar muito sobre uma nova modalidade que é o seguro-clima, tá? Você poderia falar um pouco sobre o seguro-clima, até para poder, eu diria, esclarecer melhor, né? Eu, por exemplo, eu tentei buscar agora informações, mas ainda são poucas as informações que nós temos disponíveis, né? Dado ser uma PL muito recente, muito nova, mas está com um arcabouço, uma inteligência, eu diria, interessante, tá? No mínimo interessante. E de muita importância. Por quê? Porque no final, quem paga a conta somos nós. Eu, a Claudinha e você. Então, isso é muito importante nós estarmos atentos. Você pode falar o que significa o seguro-clima e o rebatimento disso? Claro, sem dúvida nenhuma, é importante porque isso vai estar na pauta cada vez mais forte. Então, a gente tem o seguro DPVAT, a gente tem plano de saúde, a gente tem uma série de outros mecanismos que a gente torce até para não usar, né? Mas, apesar de que quem está mais à frente dessa proposta do seguro-clima ser a Confederação Nacional de Seguradoras, mas é um parceiro da CNM, inclusive logo mais a gente vai estar reunido com eles para ver essa nova versão dessa proposta sobre esse seguro-clima, mas basicamente é uma forma de retirar o peso do poder público com relação a políticas de resposta no caso de um desastre. Então você tem municípios, mas esse seguro-clima é focado apenas para desastres hidrológicos no sentido de excesso de chuvas, então alagamentos, inundações, enchentes, não vale para incêndios florestais, estiagem, seca e uma série de outros desastres que existem. Então, famílias que de um determinado bairro perderam suas casas, aquele contexto, elas
acionariam esse seguro, né? Assim como a gente tem seguro do carro, assim como a gente tem uma série de outros seguros, né? Seguro de vida, enfim, tudo isso. Você receberia, então, um valor de, por exemplo, se eu não me engano, até R$15 mil para tentar o quê? Se restabelecer ali de imediato, alguns bens, né? Alguma coisa assim nesse contexto. Claudinha, esse tema é um tema extremamente importante, tá? E que nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente já volta falando sobre seguro clima. Vamos lá. belém.com.br, Portal Belém, Podcop 30 só tem no Belém.